Acabou, hein? Olha só, Khalil al-Hayya, membro da alta cúpula do grupo terrorista Hamas, declarou há pouco o fim da guerra com Israel. Ele afirmou também ter recebido garantias dos Estados Unidos e de mediadores de países árabes sobre um cessar-fogo permanente. Essa é uma boa notícia? É uma notícia para se desconfiar? Bom, quem vai analisar isso e trazer todos os detalhes é a Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteor. A gente está gravando, são 8 horas da noite e a notícia é quentinha, acabou de sair. Vamos lá, Dai. É isso, Lu. Acho que é importante que a gente pense primeiro em uma coisa, que pelo menos 65 mil pessoas morreram durante o genocídio de Israel contra o povo palestino. A gente está falando de 65.062 pessoas, mais de 165.697 feridos, isso desde 7 de outubro de 2023. É um número, inclusive, que a gente está contando apenas na Palestina, na faixa de Gaza. Nas últimas 24 horas, se a gente for pensar agora em setembro, 98 pessoas ficaram feridas em um dia, isso agora no começo de setembro. Então, é importante esse cessar-fogo permanente. A gente está falando de cessar-fogo permanente, não é mais um cessar-fogo temporário, não tem mais acordos a serem feitos. Assim esperamos, né, Dai? Isso, assim esperamos. Esses acordos já foram feitos. Mas isso não necessariamente quer dizer que, de fato, é algo totalmente positivo. Por quê? Porque os Estados Unidos está por trás dessas negociações e desses acordos. Inclusive, foi isso que foi dito pela liderança do Hamas, por um dos líderes do Hamas. E aí eu acho que vale a gente fazer um grande parêntese, que a Israel matou quase 65 mil pessoas, mais de 65 mil pessoas, perdão, gente, com a justificativa de que estava combatendo o Hamas. Certo? A gente precisa pensar sobre isso. Israel utilizou a justificativa de combate ao Hamas. E a gente tem agora o Hamas dizendo que, de fato, não vai mais, né, responder a essas ofensivas, esses ataques de Israel. Então, não tem mais justificativa para Israel continuar matando os palestinos. Essa informação de 65 mil pessoas que eu trago, Lúcio, é da Fundação Humanitária de Gaza, mas eu vou utilizar aqui o Xotrouxa, que trouxe informação para a gente, que o número ele pode ser superior a 65 mil pessoas, é real, porque a gente, infelizmente, tem a subnotificação dos crimes. A Fundação Humanitária de Gaza é uma instituição apoiada pelo Estados Unidos e por Israel, então essa contagem de números ele pode, de fato, estar subnotificada, e algumas outras instituições falam que o número de mortos pode ser de 67 mil até 300 mil pessoas, sobretudo porque tem muita gente desaparecida também, Lúcio. Então, é importante que a gente entenda que até os números que nós temos, que a gente está acompanhando uma guerra que é um genocídio, na verdade não é uma guerra, que a gente está acompanhando um genocídio, e esse genocídio é televisionado, mas até os números, porque a gente vê, inclusive, morte da imprensa que se atreve a noticiar crimes como a fome, que é usado como arma de guerra. A gente tem a ministra, né, das Relações Exteriores de autoridades e algumas outras entidades ali que fazem a divulgação de números, como o Ministério da Saúde de Gaza, e esses números sempre são absurdos, sempre são números terríveis. A gente acompanhou um genocídio que, como você falou, esperamos que tenha fim, mas a gente não tem ainda a certeza de que é possível, de fato, ter uma paz naquela região. Vou te pedir, Lúcio, por favor, para trazer primeiro o vídeo, né, a matéria que fala sobre esse cessar-fogo, e a gente vai comentar logo depois sobre uma outra questão, que é justamente uma relação aí do Donald Trump com Gaza e os riscos que a gente pode ter no futuro. Por favor. Hamas aceitou e disse que declara o fim da guerra, início de cessar-fogo permanente. Essa palavra é muito importante que o Hamas traz. Olha as informações. O chefe do Hamas, na faixa de Gaza, afirmou nesta quinta-feira
que o grupo declara o fim da guerra e o início de um cessar-fogo permanente, de acordo com a agência de notícias Reuters. Trago mais informações. Não trago não. Tem atualizações. Essa informação ainda está em atualização. Vamos recapitular o que aconteceu. O governo dos Estados Unidos, com Donald Trump, conseguiu costurar uma proposta de acordo com 20 pontos para a primeira fase de acordo, com uma série de determinações e que principalmente visava a devolução dos reféns que estão em poder do Hamas e cessar fogo de Israel sobre a faixa de Gaza e também a devolução de prisioneiros palestinos que estavam sob tutela de Israel. Agora vamos direto então para Washington com Mariana Jangiacomo. Mari, emocionante essa notícia. É com você, minha amiga. Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde a todos. Pois é, a notícia que acaba de chegar, então, o chefe do Hamas em Gaza, dizendo que hoje começa esse cessar-fogo permanente, declarando o fim da guerra hoje, o começo desse cessar-fogo permanente, e falando que o acordo inclui a abertura da passagem de Rafah nos dois lados. Essas são notícias que acabam de chegar, então a gente ainda espera mais detalhes exatamente, mais explicações, mas são as notícias que acabam de chegar nesse momento, informações importantíssimas, e no mesmo momento em que o Hamas fala sobre isso, em Israel acontece a votação no Gabinete de Segurança, seguida pela votação no Gabinete Geral, a partir do momento em que Israel começa, a partir do qual Israel começa a retirar as tropas para uma linha acordada ali nessa proposta, uma linha combinada entre os dois lados. Depois disso existe uma janela de 24 horas, que é uma formalidade, para que possam ser feitas petições, objeções à justiça contra esse acordo, mas como eu disse, é mais uma formalidade, e a partir daí começa, Débora, o prazo de 72 horas para que os reféns sejam libertados. E aí, com base, então, nessa a linha do tempo, a expectativa é de que os reféns sejam libertados de segunda ou terça-feira. O presidente Donald Trump, que faz uma reunião de gabinete aqui na Casa Branca, disse que a reunião vai ter que ser mais curta porque ele vai ao Oriente Médio, ele deve ir para o Egito participar da cerimônia oficial de assinatura desse acordo. E eu não sei se vocês conseguem reparar daí, Débora, mas atrás de mim, só para explicar, tem esses soldados aqui com essas bandeiras, porque está chegando aqui na Casa Branca também o presidente da Finlândia, o Alexander Stubb. Pronto, e esse é um cerimonial que... Pronto, Lu. E aí eu vou repetir, porque acho que é importante que a gente entenda uma coisa. 72 horas, Catatal perguntou, adoro gente Catatal, inclusive, desculpa falar isso no corte sério. Sim, a gente tem agora, a partir do momento, porque logo, inclusive, depois que o Hamas anunciou que existiu cessar-fogo permanente, teve bombardeio de Israel, viu, Lúcio? Então, a gente teve Israel ratificou o acordo de cessar-fogo há pouco tempo, foi agora no final da tarde, depois dessa reunião que aconteceu mais cedo no país, e esse cessar-fogo deve ter início a partir, então, desse final da tarde, a partir de 24 horas, depois dessa retificação do Hamas, de Israel. Então, em 24 horas, a implementação do cessar-fogo e da cessação de hostilidades ali vai acontecer. Só que ainda existe um prazo de mais 72 horas, são mais 3 dias para que haja a libertação dos cativos em troca de prisioneiros palestinos. Então, ainda tem mais 3 dias para fazer essa troca de libertação de presos políticos, e tem muita gente presa do lado de Israel, e os cativos, né, como são chamados, e na Palestina já houve a libertação de israelenses que estavam ainda presos, como eles chamam, né, sendo feitos reféns naquele momento, mas outros podem surgir a partir desses 3 dias, viu, Lúcio? Então, é um processo ainda burocrático, mas o que a gente vai ter a partir de agora, isso não quer dizer que vai diminuir a hostilidade. Eu até cheguei a ler aqui no chat, não lembro quem foi, mas alguém comentou muito antes dessa guerra, né, desse genocídio de Israel já massacrava Gaza. E sim, esse conflito vem durando décadas. E não vai, sinceramente, Lúcio, acabar a hostilidade na região apenas com esse cessar-fogo permanente. A hostilidade ela ainda vai existir.
E isso eu falo com muita tranquilidade, porque é um outro problema que a gente precisa enfrentar, que é justamente a tentativa de utilização do território para outros fins. E a gente precisa trazer isso. Eu vou te pedir para trazer uma matéria do G1, é uma matéria que já tem alguns dias, já tem alguns meses, perdão, foi uma matéria de fevereiro, quando o Trump se reuniu com o Netanyahu, ele inclusive chegou a falar sobre, aí a mídia apelidou de Trump Gaza. Ele chegou a falar de um resort de luxo e fez projeções na região ali de Gaza, Lúcio. É Esse absurdo resort isso. de absurdo. Ele fez esse anúncio em fevereiro, que é a Riviera do Oriente Médio. E o Trump tem muito interesse no Oriente Médio, ele não vai à toa que ele vai para o Egito onde sediou as reuniões para o cessar-fogo entre Gaza e o Hamas, perdão, entre Israel e o Hamas, mas ele vai também para fazer outros acordos, ele vai porque ele tem um interesse pessoal. E aí ele fala ali, né, Gaza 2025, que são imagens ali que são projeções de uma estátua imensa do Donald Trump e uma Riviera, um resort de luxo ali na região que hoje já tem mais de 65 mil pessoas mortas, e isso só de 2023 até agora. E aí, nessa sequência ali de imagens, tem crianças, mulheres atravessando um túnel que desemboca numa praia de palmeiras, uma série de arranha-céus, construções luxuosas, sabe, Lúcio? E, inclusive, com o rosto de Donald Trump em balões. Muita gente morreu, e muita gente possivelmente ainda vai morrer, Lúcio. Muitas famílias destruídas, um país destruído. Eu vejo com muita frequência as fotos, né? Inclusive alguns fotógrafos pegam imagens de Gaza pelo Maps, que eram imagens feitas antes de 2023, e imagens de agora. E é assustador, Lúcio. Destruíram um país inteiro, destruíram uma região inteira, a troco, possivelmente, aí de uma especulação capitalista imobiliária, não apenas a Riviera de resorts em Gaza, como a gente precisa também lembrar que Gaza, né, a região de Gaza, dá no mar Mediterrâneo, desemboca no mar Mediterrâneo, também é muito interessante, é uma região muito rica e próspera para quem quer trazer, né, quem quer utilizar o mar Mediterrâneo para a retirada de barris de petróleo ali da região do Oriente Médio, para outros locais. Então, é importante que você tenha acesso ao mar Mediterrâneo, dentre outras questões que podem haver ali na região, viu, Lúcia? Então, é uma região belíssima, é uma região riquíssima, e toda uma população foi apagada de forma genocida. Isso foi limpeza étnica, racismo que fizeram com Gaza e que a gente ainda deve acompanhar por agora. Então, o cessar-fogo é positivo? Sim, mas eu acho que o mundo precisa se posicionar para continuar reconhecendo o Estado palestino, para que a gente evite que a Riviera Francesa vai destruir a região, viu, Lúcio? Eu tenho até alguns trechos de Donald Trump comentando sobre a região, acho que não cabe, mas a gente vai continuar acompanhando isso, porque a gente não pode deixar que essas pessoas tenham morrido a troco do capitalismo e da ganância desses homens, viu, Lúcio? É isso. Perfeito, Dai, perfeito. Então, notícia fresquinha aí, é óbvio que a gente está feliz com o cessar-fogo, né? Mas eu me dou o direito, Dai, da dúvida. Me dou o direito da dúvida por isso que você trouxe e por tantos outros possibilidades de cessar-fogo que no dia seguinte estava tendo o bombardeio, né? Vamos fazer um recap rápido aqui. Obviamente, não compactuamos com a violência que o Hamas propôs naquela festa na faixa de Gaza. É óbvio que não. Somos totalmente contra, condenamos aquilo. Ponto. Agora, isso não justifica o que Israel fez na faixa de Gaza. Não justifica. Com a desculpa de bombardear integrantes do Hamas, eles simplesmente dizimaram toda a região, empurraram palestinos para outras regiões, os que não mataram, né? E a gente viu coisas absurdas, como, por exemplo, bombardeio em fila de pessoas que estavam em busca de algum apoio de alimentação, de algo nesse sentido. A gente viu bombardeio em hospital, bombardeio em crianças. Isso não é líder do Hamas. Com a tecnologia militar que hoje existe, eles poderiam fazer esse tipo de
enfim, enfrentamento que eles queriam contra o Hamas de outras formas, sem precisar simplesmente matar milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. E aí, né, que a Dai traz essa questão desse interesse capitalista em relação à faixa de Gaza, é muito curioso, né, porque a faixa de Gaza antes era assim, ó. Eu sei que a mídia hegemônica sempre pintou a faixa de Gaza como o território mais perigoso do mundo, ou um território em crise direta, né, que a todo momento era um perigo. Mas olha só, agosto de 2022, essa era a cidade, essa era a faixa de Gaza nesse momento, né? Pessoas se banhando, cidade muito bem estruturada, e olha como ficou em novembro de 2023. Estou falando de 2023, agora já está muito pior, né? Isso daqui são algumas imagens que a BBC trouxe agora em outubro, né? Agora com muita gente sem ter onde morar, tendo que morar em tendas, crianças sem nenhum apoio, pessoas sem alimentação. Então eu me dou o direito de duvidar. Eu me dou o direito de duvidar dessa boa ação dos Estados Unidos, de Donald Trump, e também de que esse cessar-fogo vai ser de fato definitivo. Tomara que sim. Tomara que sim. Tomara que os palestinos que restaram, infelizmente, não sejam abandonados pelas ajudas humanitárias, não sejam empurrados para o Egito e, de fato, esse projeto absurdo de utilizar a faixa de Gaza como um resort vá para frente. Mas a gente, sim, fica sempre com a pulga atrás da orelha do que foi negociado em relação a isso. Que bom para quem está para quem está sequestrado por Israel, quem está sequestrado pelo Hamas, que vai ser liberado, assim a gente espera. Que bom para o povo palestino que não aguentava mais bomba na cabeça. Pelo menos isso é um alento. Com muita calma, a gente espera que isso seja verdadeiro. Mais algum ponto, Dai? Não, Lúcio, perfeito, é isso mesmo. Quero saber a sua opinião. Você acha que isso vai perdurar? Finalizamos uma guerra de forma trágica depois de tanto tempo, mas finalmente finalizamos? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço. Até a próxima.